Olá amigos, tudo bem? Pessoal, neste vídeo eu quero compartilhar com você alguns insights deste grande best-seller Mais Esperto que o Lúcifer. Eu confesso para você que eu tive muitas dificuldades em comprar esse livro no início, olhava, tinha um preconceito referente a este nome, mas daí eu observei que mais de 100 milhões de humanos e humanas já compraram e vendeu tanto assim, esse é o gatilho mental da prova social. Deve ser bom. E realmente, eu dei uma chance para o livro e realmente ele me conquistou. Estou até gravando um vídeo para indicar ele para você. Então vem comigo nesses restantes desses minutos para eu passar esses alguns insights e alguns modos que eu enxergo como oportunidade que você pode aplicar também. Antes, quero falar quem é Napoleão Hill. Se você não conhece Napoleão Hill é um grande autor. Vou ler aqui um pedacinho para que você possa entender. Napoleão Hill 1883, ele nasceu em 1883, faleceu em 1970. Foi um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo seu livro Quem Pensa Enriquece. Este foi o livro mais vendido do Napoleão Hill e até hoje. Ele é o livro de negócios mais vendido no planeta e também é o 9º livro mais vendido no planeta. Lógico, o primeiro a gente sabe que é a Bíblia, mas esse é o 9º. Em 1937, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento. E Salomão fala lá em Provérbios que o autoconhecimento é o princípio da sabedoria. Então, é muito importante o autoconhecimento. Napoleão Hill também, pessoal, tem várias obras. Dentre elas, eu gosto muito dessa aqui, ó, que é o AMP, Atitude Mental Positiva. Nós que somos vendedores, né, hashtag somos todos vendedores, se nós não tivermos o AMP, Atitude Mental Positiva, nós vamos encarar vários nãos durante a nossa vida, durante a nossa jornada. Se nós se contentarmos com os nãos, nós não desenvolvermos o AMP, enxergar as oportunidades e não só os problemas. Tem gente que para cada problema tem uma solução e tem gente que para cada solução cria-se vários problemas. Mas enfim, vamos falar aqui do Mais Esperto que o Lúcifer. Eu sempre quando for tratar esse nome eu vou chamar de Lúcifer para que, enfim, eu tenho certo receio. A gente é o que a gente acredita ser. Até o próprio Henry Ford, no qual Napoleão Hill teve muito contato, ele tem uma frase que eu gosto muito, que se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então a gente é o que a gente acredita ser. Então eu não acredito que... Eu não gosto de ficar chamando esse nome, vou chamar de Lúcifer. Inclusive tem uma série no Netflix também bem legal, que chama isso também, que chama de Lúcifer. Então vamos lá. Ó. Mais esperto que o Lúcifer... Napoleão Hill é um dos autores mais lidos de todos os tempos. Vou ler a contracapa, tá, pessoal? Na área do autoconhecimento. E suas ideias têm influenciado uma geração inteira de líderes que têm por meta buscar o sucesso, realização pessoal e felicidade. Extremamente provocativo, cativante e profundo, ele escreveu em seu livro, em 1938, após o lançamento de um dos seus mais famosos, o Quem Pensa Enriquece. Mas o manuscrito, Mais Esperto que o Lúcifer, ficou escondido e seu lançamento não foi autorizado, porque fora considerado muito controverso por sua família, seus amigos, seus conselheiros, principalmente por seu irmão da igreja. Neste livro inédito no Brasil, você vai descobrir, após 80 anos de segredo, por meio desta entrevista exclusiva de Napoleão Hill fez, quebrando o código secreto da mente do Lúcifer. Quem é Lúcifer, onde ele habita, quais são suas principais armas mentais, quem são os alienados, de que forma eles se alienam, de que forma o Lúcifer influencia a nossa vida no dia a dia, como a sua dominação influencia nossas atitudes, quem é o medo, como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados pelo Lúcifer, quais as armas que nós seres humanos possuímos para combater a dominação do Lúcifer, qual a visão sobre o Lúcifer, sobre a nossa energia, como buscar uma vida cheia de realização, valorizando a felicidade e liberdade. Essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio Lúcifer, que se autodenomina Sua Majestade. De acordo com Napoleão Hill, seu propósito, escrito com suas próprias palavras, é ajudar o ser humano a descobrir um real potencial, desvendando as armadilhas mentais que os seres humanos e mulheres deste mundo criam para si mesmos, sabotando as suas próprias liberdades e seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade.
Esse escrito em 1938, como uma das maiores crises econômicas e precedendo, ou seja, antes um pouco da Segunda Guerra Mundial, não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações, pois como o próprio Napoleão Hill fala, em toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente. Desta forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgem em seu caminho, este livro será um presente daqueles que você ama, deve e muito, você mesmo. Quando amamos a nós mesmos, vivemos em paz e harmonia em nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o Lúcifer e suas armadilhas mentais, acabamos nos aproximando mais de Deus. É bem interessante, Napoleão Hill, pessoal, se você não conhece, estuda o Napoleão Hill ele teve a oportunidade de entrevistar as 500 pessoas mais bem-sucedidas do início do século XX, entre elas Thomas Edison, Henry Ford, e como essas pessoas pensavam. E por isso que ele fez esse grande best-seller, Quem Pensa Enriquece, e todas essas pessoas pensando dessa maneira, com esse modelo mental, elas conseguiram prosperar, e não só financeiramente. Perdão. Eu acredito que esse livro, não sei se ele teve essa entrevista mesmo, se foi crença dele, ou se ele compilou. A minha crença é que ele compilou, são características. Ele, inclusive, entrevistou também as 200 pessoas de fracasso, de maiores fracassos que ele identificou. E que essas pessoas têm de pensamentos em comum. Daí ele compilou o que as pessoas de sucesso pensam e o que as pessoas fracassadas pensam. E é isso que eu vou trazer aqui para você rapidamente, nesses minutinhos aqui, neste livro. Então, por isso ele chama isso. Como que o Lúcifer trabalha na nossa mente, às vezes a gente está tão louco no dia a dia, na correria, que a gente não pensa as nossas ações. Vamos lá. Esse livro, pessoal, ele é uma entrevista, realmente. Perguntas e respostas. Napoleão pergunta, o Lúcifer responde. Então eu vou traduzir aqui, enfim, tem algumas perguntas que eu vou fazer e a gente vai comentando para a gente fazer esses insights para vocês. Aqui começa a entrevista com o Lúcifer. Napoleão Hill pergunta: eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas, muito simples. Exijo que você me forneça as respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, Sr. Lúcifer? Sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Nojento ele, né? Com que direito você exige tal respeito, Napoleão Hill? Pergunta. Ele responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você acha que isso não é um motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está afirmando? Sim. Tenho provas em abundância. Olha só, pensa no raciocínio. O livro é muito legal, ele traz várias perguntas, enfim, alienando-se com Lúcifer, várias interações mesmo, né? Eu, quando comecei a ler, eu realmente gostei bastante. Se eu não me engano, no Brasil ele foi lançado em 2014. É um manuscrito que ficou escondido desde 1938, fora o tempo que eu fiquei muito procrastinando, porque eu tinha receio, não gostava desse nome. Enfim, mas depois você começa a conhecer, acredito que a ignorância é uma coisa que muito forte, né? Então, como a gente ignora, e a gente vai tendo seus preconceitos. Ou seja, o que é o preconceito? É o conceito antes de conhecer. Preconceito. Então, ou seja, a principal ferramenta como o Lúcifer trabalha na mente das pessoas é alienando-se. Vem cá comigo. Descreva com todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Aí ele falando: a melhor definição que posso dar à palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto elas não pensam ou pensam o mínimo possível, são chamadas de alienada. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que ocupe a sua mente ou use seu intelecto
do seu trabalho por pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar, lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Gasta boa parte do seu tempo tentando justificar, tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim, ou seja, provém de Lúcifer. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E esta é a razão de que porque eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos e plantar as minhas ideias em sua mente. Uma situação, pessoal, muito forte também são as nossas pequenas atitudes no dia a dia. São pequenas atitudes. Eu ouvi isso uma vez falar, um padre muito famoso, como é que é? Ele está na mídia, Padre Fábio de Mello. E foi perguntado para ele assim: você acredita na existência do... E aí ele falou assim: olha, eu acredito que sim, mas são as pequenas atitudes diabólicas do nosso dia a dia que tornam-se ele mais forte. Então, ou seja, é o AMN, atitude mental positiva. É o AMP, perdão, atitude mental positiva, que daí, quando você pensa bem, você está conectado com o Criador. E o AMN, quando você pensa negativo, você está conectado com esse cara aqui. Então, as pequenas atitudes diabólicas que a gente faz durante o dia a dia são coisas que, às vezes, a gente não dá valor, a gente pensa, e a grande maioria das vezes isso é irrelevante. E sendo que a gente vê ali, pode ser uma oportunidade de a gente poder evoluir. Por exemplo, ontem, eu tenho um casal de filhos, e minha filha mais velha tem 6 anos e eu tenho um filho pequeno de 3 anos. Então, é natural, tudo que o filho mais velho faz, o filho mais novo tenta imitar, ou enfim, o filho mais velho, ele tem um poder de influência muito grande em cima do filho mais novo. Isso aí é fato, é só você observar. E quando eu falo enfim, o padre Fábio de Mello fala dessas pequenas atitudes diabólicas. Eu estava na sala assistindo televisão, minha filha usou, lógico, brincadeira, uma criança e tal, mas isso acontece muito no mundo adulto, as influências. Hoje nosso cérebro, ele é influenciado, mas já eu falo muito sobre isso também, vou falar rapidamente sobre isso. Aí a minha filha influenciou o meu filho pequeno a jogar água em mim, né? Ela chegou num cantinho lá e eu percebi isso. Falei assim: jogar água no papai, brincadeira. Mas o meu filho, sem saber, lógico, ele tem 3 anos, ele estava de maneira inconsciente. Sem saber, ele foi lá, pegou a água e puf, e depois saiu correndo. Só que nós, adultos, muitas vezes a gente faz isso porque às vezes a gente é influenciado por opiniões externas, a gente não consegue raciocinar pela lá. Isso que esse cara está falando tem sentido? Pô, o que eu vejo na televisão, o que eu vejo na novela, o que eu vejo no Instagram, você acredita? Eu acredito que isso não acontece com você, mas eu conheço gente que chega do trabalho e passa rodando no Instagram sem absorver o Instagram, Facebook, enfim, LinkedIn, televisão. A pessoa chega do trabalho, às vezes ele vai assistir televisão e é contaminado só com notícia ruim. Pô, morreu tanto de Covid, pô, morreu tanto nisso aqui. E todas as informações que vai sendo consumido pela sua mente, sendo que isso não vai virar algo importante para a sua vida, é relevante. Lógico, informações sempre é importante, é legal, conhecimento geral, porém, você vira refém disso, você é altamente influenciado, você começa só a enxergar que no mundo só existe aquilo. Só que no mundo, nós vivemos um mundo em abundância. Nosso Criador deixou a gente com um mundo cheio de oportunidades. Só que nós começamos a enxergar somente o lado ruim. Por quê? Porque às vezes a gente tem o AMN desenvolvido. Agora, se a gente tiver o AMP, a atitude mental positiva, começar a enxergar as oportunidades, não só os problemas, nós vamos conseguir ver esse lado bom. Não estamos falando do mundo a mil maravilhas, e ele não é, realmente ele não é. Só que nós temos que parar de ver. Tem gente, é aquilo que eu falei um pouco mais cedo, tem gente que para cada solução vem um problema. Agora tem gente que para cada problema pensa em 1, 2, 3 soluções, envolve as pessoas, a equipe, a buscar isso. Uma frase que mudou a minha vida foi quando o Simon Sinek, ele é um escritor britânico, e ele deixou claro lá, tem um livro dele, enfim, tem vários livros interessantes, mas ele fala assim: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Isso me fez a entender, primeiro, buscar o autoconhecimento. Quando você busca o autoconhecimento, e aí essas obras de Napoleão Hill é fantástica, essa, o próprio Salomão fala muito isso em Provérbios, que é um livro de sabedoria da Bíblia. Vou repetir:
Conhece-te primeiro aquele que busca o conhecimento é o princípio da sabedoria. Então, gente, às vezes a gente é muito influenciado pelo mundo externo. Para isso a gente tem que ter clareza do que como a gente está sendo influenciado. Porque às vezes a gente está sendo influenciado e nem sabe que está sendo influenciado. O João falou, não sei o que falou. Por isso é importante estudar. Eu até publiquei no meu status esses dias. Estude, gente. Eles têm medo disso. Por quê? Porque eles não têm clareza. Estude. E eu falo, não é estudo método condicional, tradicional de escola. Não, estudar é através de leitura. Você tem o autodidata. Gente, se você não desenvolver, não for autodidata, hoje nós estamos perdidos, porque o mundo muda muito rápido. Tudo está mudando. Eu fiz uma live com o Queiroga esses dias, e ele é neurocientista na área de comportamento. Gente, a Terra muda, a Terra gira, o Sol muda, a Lua muda, e eu e você vamos ficar parados? Não podemos, nós temos que estar buscando conhecimento, buscando modos, buscando mudar, nós temos que estar correndo atrás, porque senão nós vamos deixar perder as oportunidades. Eu falei na live também, vou falar bem rapidinho aqui, que não é o foco do vídeo. Esses dias meu amigo Bruno da lojinha, alô Bruno, um abraço, uma loja que tem na frente da minha loja, ele está contratando profissionais e ele achou um profissional show de bola lá, mas ela não tinha facilidade com tecnologia, a loja dele é de tecnologia, essa profissional perdeu a oportunidade do mercado de trabalho, e ele queria contratar ela. Eu vi isso, eu olhei no fundo dos olhos dele, ele falou para mim, além de eu olhar nos olhos dele, ele falou para mim, ele foi muito explícito, só que assim, ela não tinha as habilidades e competências necessárias para aquela função. E automaticamente, se eu não tenho habilidades e competências necessárias para aquela função, não quero desenvolvê-las, e às vezes para ele não vai dar tempo de desenvolver também. O mercado de trabalho é assim, tem que ser rápido. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, eu acredito que agora ficou mais claro, a alienação é quando a gente pensa através dos outros e a gente não tem pensamentos próprios. Dei o exemplo, inclusive, do meu filho, pequenininho de 3 anos, que de maneira inconsciente foi influenciado diretamente para minha filha fazer uma arte. Ou seja, são pequenas atitudes diabólicas que às vezes a gente faz. Isso a gente faz às vezes no mercado de trabalho, às vezes a gente faz com um colega, às vezes a gente faz... Então é realmente pensar isso. Eu vou agora comentar mais esse insight, que o vídeo já está ficando com 17 minutos. Vai em frente, o Napoleão Hill pergunta, vai em frente e descreva um típico alienado. Dê sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo a mim. Olha que interessante. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito, ou seja, aquele que não tem clareza, não sabe o que quer. Quando você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. A falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento ou do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais que se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ai meu Deus, isso aí eu acredito que isso acontece com isso aí eu que vejo, né? Às vezes o cara machucou, diz, ai meu Deus, e não sei o que, sendo que o segundo mandamento da lei divina é não tomar seu santo nome em vão. Mas a gente é o que a gente acredita ser, tem gente que não acredita, acha que é exagero, ok, tudo bem. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer, expressará claramente a sua fraqueza, pegando um atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções, inteligência emocional, importante. Sua personalidade será um magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ou seja, é aquele que passa pela vida ficando zanzando. Então, tem um dado que fala, pessoal, tem uma pesquisa, eu não lembro de onde que é, europeia, mas eu não lembro a fonte, senão eu daria a fonte aqui, tem que dar o crédito. 85% das pessoas não têm meta definida, se eu não me engano, 86% das pessoas não têm meta definida. Então, ou seja, se eu não tenho meta definida, você passa o quê? Perambulando pela Terra. Não sabe para que veio, não sabe para nada. Eu posso não conseguir a minha meta, posso não conseguir, mas eu sei o que eu quero. Eu sei que eu vou caminhar para buscá-la, né? Enfim, ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada.
Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele aprenderá tudo com os outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele sempre será taxativo na condenação do governo, mas ele nunca dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Eu, como gestor, eu ouço muito isso. As pessoas criticam, e aí, ok, qual que é a sua opinião? E às vezes as pessoas não sabem. E, enfim, mas aqui a gente vai para outro ramo, não é esse ramo que eu quero entrar. Ele nunca tomará decisão sobre nada. Se puder evitá-las e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará pouco. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará os outros se estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalha duro para não pensar, enquanto os outros trabalham para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Ele, olha só, se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará pela sua frente. Você conhece alguém assim? Eu acho que isso não acontece. Você acabou de me dar uma descrição, aí Napoleão Hill fala, você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado e de que forma eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele sempre está engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele sempre está trabalhando, e muitos outros menores objetivos. Todos os dias levam o seu esquema estratégico mental. O tom de sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claras, marcam como uma pessoa que sabe exatamente o que quer, que está determinada a consegui-la. Não importa quanto tempo possa levar, ou preço que possa pagar. Se você fizer questionamento a ele, ele lhe fará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões, nem subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceitará favores em troca. Ele sempre será achado na frente do campo de batalha, não importa se for jogado num jogo lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele francamente, dirá que não sabe. Ele possui uma ótima memória, ele nunca oferece um álibi para suas deficiências, ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles o mereçam. Ele costuma ser reconhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Olha só, você o encontra administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a presença ser sentida, onde quer que esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. Sua característica mais importante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. Por acaso, aí Napoleão Hill pergunta, para finalizar, por acaso um não alienado nasce com algum tipo de vantagem física, mental ou espiritual que não seja possível para um alienado? Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo. Pessoal, então quero fazer essa indicação. Quem quiser se aprofundar mais, compre, estude. É um livrinho barato, bem legal, interessante. Perguntas e respostas, faz você refletir. Bacana. Eu acredito que é aquilo que a gente falou, não deixar as mídias ou, enfim, as influências externas deixar dominar a sua mente,
Porque quanto mais você for o dono da sua mente, quanto mais você se conhecer, melhor você vai conseguir os resultados positivos. Então fica a sugestão do Napoleão Hill, né? Esse livro grande best-seller também, né? Atitude mental positiva, quando a gente tem a AMP, em vendas a gente prova isso, aquele profissional com AMP, aquele vendedor com AMP, quando ele consegue resultados muito mais exponenciais, lembrando que não adianta você ter somente a AMP, você precisa desenvolver técnicas e estratégias para poder conseguir o AMP, mas tudo começa aqui, tudo começa aqui. Tá bom? Então fica aqui mais esperto que Lucifer, 100 milhões de cópias vendidas, e eu finalizo esse vídeo, que já foi 25 minutos. Se você está aqui comigo até o final, eu quero agradecer você de coração. Se você puder compartilhar, se você estiver vendo pelo YouTube, compartilha, curte, comenta se você quiser. Que possa ter te ajudado em algum momento esta reflexão. E eu quero finalizar com uma citação que eu gosto de finalizar os meus vídeos, que é uma citação do Sócrates. A única coisa que eu sei é que nada sei. E só o fato de eu saber isso já me coloca na frente de muitas pessoas que acreditam que sabem algo. Então, quanto mais você descobre, quanto mais você busca as informações, você descobre que você não sabe nada. Ou você vê os problemas, ou você desenvolve a atitude mental positiva e vê as oportunidades. Você começa a enxergar que nós vivemos um mundo em abundância, 7, 8 bilhões de pessoas, nós somos somente um ser humano e a gente não é possível de ter todo o conhecimento nem da nossa área, nem enfim, a gente não consegue. Agora, como eu falo sempre, se a gente tiver humildade, ter habilidade, não ter o ego grande, trocar essas informações com o próximo, com o amigo, com o colega, através de network, através de relacionamento, com certeza a gente consegue evoluir. Fique com essa mensagem, espero poder te ajudado. Volto a falar, só sei que nada sei. Só o fato de eu saber disso já me coloca na frente de muitas pessoas, tá bom? Abraço, Deus te abençoe, vamos para cima.